Tem um casal, muito amigo, que viveu numa fase difícil há mais de um ano. Ela trabalha comigo lá no CTI, ela é uma fisioterapeuta brilhante. Marido desempregado há mais de um ano, e ela como provedora da casa, 2 filhos pequenos. Há 15 dias atrás, eles faziam 12 anos de casado. E ela, quando ele perdeu o emprego, ela falou, Filó, tá muito difícil. Eu falei com ela, menina, eu só conheço uma arma na minha vida, se chama rezar o terço. Vou te ensinar, você vai rezar o terço todos os dias. Só coloca isso no coração de Nossa Senhora, ela está vendo. E assim ela tem rezado. E aí ela insistiu muito com ele, vamos à igreja, são 12 anos. E aí ele veio à igreja. Depois que acabou a missa, ele ajoelhou diante do Santíssimo. O encontro, o diálogo, e falou que Deus escuta, ele não é surdo. E ele falou com ele, Senhor, há mais de um ano eu não sou provedor da minha família. Tenha misericórdia de mim. Olha meus filhos pequenos, me dá uma luz, me dá um caminho. Como é que eu vou fazer para criar minha família? Domingo, terça-feira, recebeu um convite do emprego para ir embora para o Canadá. Visto aprovado, tudo arrumado. Estão viajando agora, mudando dia 30. Deus escuta. Então é preciso que você fale. Essa é a primeira coisa. Quando Nossa Senhora fala com o anjo, e Nossa Senhora, o anjo fala com ela, não temas, Maria. E às vezes, e foi tão interessante que o dia que nós fizemos a despedida dela lá no consultório, lá no CTI, e ela chorava, né, porque é louca com aquele CTI, e ela disse, gente, o que eu espero é que eu tenha uma porta aberta se lá não der certo, porque eu estou dando um salto no escuro. Eu falei, peraí, vamos começar tudo de novo, essa despedida. O que é isso? Presta atenção. Tem mais de anos, estão rezando texto todo dia. Vocês estiveram diante do Santíssimo. É porque a gente não acredita que Ele é vivo, né? A gente não acredita. Que quando eu vou fazer adoração, quando eu recebo a Eucaristia, eu estou diante de um Deus vivo. Ajoelhou e falou, Jesus, me ajuda, eu sou provedor, eu preciso, como é que eu vou ficar desempregado para criar 2 meninos? Aconteceu o que vocês não esperavam. E o salto é no escuro? Não, o salto é no braço de Deus. É no colo de Deus. Falei, vocês vão entender como é que Deus nos precede. Vocês vão entender. E falei com ela, eu vou repetir para você o que o anjo disse. Não temas. Não temas. E aí Maria falou, mas quando ela começa a perguntar para o anjo para poder entender. Ele fala, não Maria, fica tranquila. Sua vida não vai parar não. Vai dar sequência, minha filha. Você vai conceber. Você vai ficar grávida, viu? Vai gerar. Vai dar a luz para o menino. E o nome dele será Jesus. E aí Maria, quando Maria conversa com o anjo tudo isso, ela expõe, porque às vezes quando a gente está diante de Deus e recebe um chamado, a gente entende que aquilo que Deus me chamou é muito grande para aquilo que eu tenho. Maria tinha consciência da fragilidade dela, da pequenez dela, falou que, peraí, como é que vai ser essa história? Falou que não temas, mas é grande demais para mim. E às vezes quando a gente percebe o chamado que você tem, para o que você tem condição de fazer, você fica muda, fala, como é que vai ser? Mas ela não falou com o anjo, isso não vai dar certo, não. Ela falou isso não. Larga esse negócio para lá, que isso não vai dar certo. Quando ela ouviu tudo isso, ela falou, mas como é que eu faço? Eu não conheço o homem. E ele disse, a sombra do Onipotente te cobrirá. E a ação do Espírito estará em você. Porque para Deus nada é impossível. Então Maria conhecia a história de tudo que Deus já havia feito no povo. Na história do povo de Deus. Maria tinha uma vida de fé alicerçada em toda a história do povo de Deus. Muito bem, quando ela escuta isto, Maria dá o salto que nos falta. Confiança. Então, ela ouve, ela apresenta e ela confia. Ela entende que quem é o parteiro da nossa história, da nossa vida, é um só. É o Pai. Quem pode transformar a nossa vida é quem? Somente Ele. Então, com tudo isso, o que a gente vai aprendendo? Que a primeira lição que Nossa Senhora nos dá é que a gente precisa aprender a escutar. Eu preciso estar aberta para Deus. A gente só é visitado por Deus quando você tem uma vida aberta. Nós temos que aprender a acolher a vida, mesmo que a vida esteja nesse momento te trazendo uma coisa ruim.
Acolha o que a vida está trazendo. Porque a vida quer te falar. Mesmo nesse momento que às vezes você está vivendo uma perda tão grande. Que você fala, minha vida parou. Eu te digo, ela não parou. Ela tem muito que caminhar. Então, quando você é chamado para alguma coisa maior. Então, porque Maria era uma mulher aberta na vida, tinha a vida aberta, ela pôde receber a visita de um anjo. E por que muitas vezes a gente não recebe? Por que muitas vezes a gente não escuta? Porque a gente está fechado. Fechado ali no nosso ateliê, né? Fala que é o nosso ateliê de felicidade. Que a gente fez o nosso sonho ali. Maria foi entender que ela era chamada para uma coisa muito maior. Então a gente precisa ouvir. Ouvir. Esse é um passo, mas a gente precisa pedir a Nossa Senhora que nos ajude a conseguir de Deus uma graça. Qual é a graça? Eu já falei com vocês isso uma vez. Que é a mística dos sentidos. A gente precisa pedir a Deus que nos conceda a graça de ter um olhar, ver, mas ver de verdade. Não é só olhar, eu preciso ver. Eu preciso ter um ouvido para escutar de verdade. Não adianta ouvir e não escutar. Então, às vezes você conversa com a pessoa está distante. Deus fala e a pessoa não escuta. Mas ele às vezes é tão sutil e eu não estou ouvindo. Então eu preciso e eu queria estar presente, inteiramente presente nesse momento. Então se eu vou rezar, se eu vou me encontrar com o Senhor, o que eu preciso estar? Presente.